A partir de agora, as principais notícias da nossa região e vamos começar, obviamente, trazendo atualizações de uma investigação que está em andamento e que toda a cidade de Uberlândia acompanha de perto. É a história do casal que foi baleado na última quarta-feira no Tibere, que nesta sexta-feira teve um triste desfecho. O homem havia morrido na quarta, minutos depois de ser levado para o hospital já baleado. Hoje, a mulher de 39 anos que estava internada também morreu. Carolina Barros, repórter aqui da TV Paranaíba, acompanha de perto esse trabalho da polícia desde o dia do crime. Não muita coisa foi dita lá no bairro Tibere, na Avenida Inglaterra, onde esta ação aconteceu. Vamos restabelecer a Carol e a gente volta com ela, porque a polícia ainda conversava com testemunhas, precisava ouvir familiares, precisava buscar informações para tentar entender o que estaria por trás deste ataque. Porque assim foi caracterizado, um ataque. O alvo, até então, seria somente o motorista. A Patrícia teria sido baleada por consequência dos disparos. Mas nesta sexta-feira, a história acaba tendo um novo rumo. Porque agora são 2 mortes investigadas, um crime que a polícia ainda não tem uma explicação, mas que já tem forte suspeita. Muita coisa que a gente traz aqui no Cidade Alerta não pode ser dita, apesar de já termos em mãos, porque a nossa intenção não é atrapalhar o trabalho da nossa Polícia Civil, pelo contrário, nós queremos colaborar. Mas também queremos fazer com que o pedido de justiça destas 2 famílias sejam ouvidos e que este sofrimento que assola essas 2 famílias seja respeitado. Independentemente do histórico, independentemente do que tenha acontecido, nós estamos falando de pessoas que sofrem e muito neste momento e que merecem, como todo cidadão, uma resposta. Por quê? Quem ou amando de quem? São 2 mortes ligadas ao mesmo assassino que ainda não foi capturado. Câmeras de videomonitoramento são analisadas, imagens de outras residências e outros empreendimentos também são coletadas neste momento, para que essa investigação tenha maior robustez, para que haja uma materialidade significativa, para que a polícia trabalhe com o máximo de provas, de indícios possíveis para se chegar, sem sombra de dúvidas, ao assassino. E a Carol Barros está de olho em cada passo. Um trabalho que é feito como passo de formiguinha, que não dá para ser feito com pressa, porque são muitas pessoas que podem ter ligação com este crime. Carol, muito boa noite para você. Na quarta-feira, como eu disse, você esteve no bairro Tibere, minutos depois desse crime ser registrado, e o que a gente vê na cidade até agora é a mesma coisa. Medo ainda da população, medo dos vizinhos passarem de fato o que eles viram, contar o que sabem, mas a gente tem plena certeza que essas informações podem agilizar o desfecho dessa história. Boa noite para você. Boa noite, Luciana, para você e para quem nos assiste também. Todos que estão sedentos, por um desfecho, por uma atualização dessa história que infelizmente terminou como ninguém esperava, porque a Patrícia ela estava lutando pela vida já há 2 dias no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e infelizmente hoje pela manhã, a gente conversando com o pai, muito gentilmente nos atendeu a nossa produção, fomos informados do falecimento da Patrícia Silva Eustáquio, de 39 anos. Ela que estava no mesmo veículo em que o companheiro dela, o Elismar Martins Teixeira, que tinha 53 anos e morreu no dia desse atentado. Então, Luciana, por que essas pessoas todas, não só as famílias, essas 2 famílias enlutadas, mas toda a população clamando por justiça nesse momento? Porque
Nesse momento, quem está condenado são só os familiares dessas vítimas, que agora estão condenados ao luto, à dor, a uma perda dura demais de pessoas que se foram de uma forma tão brutal. Tudo isso registrado pelas câmeras de segurança ali do bairro Tibere, na Avenida Inglaterra, onde tudo isso aconteceu. O veículo em que esse casal estava, um veículo K de cor branca, estava estacionado na Avenida Inglaterra quando o motociclista aparece às 14h58 da tarde, para do lado da porta do motorista e com muita calma, parecendo que ele tinha todo o tempo do mundo, ele demorou mais de 10 segundos para atirar pelo menos 12 vezes. 8 tiros atingiram a cabeça, o peito e o braço também do Elismar Martins Teixeira, que morreu alguns momentos depois de ser socorrido pela própria Polícia Militar até o Hospital de Clínicas da UFO. E um tiro teria atingido, a informação oficial que nós temos, teria atingido a região do rosto, da cabeça da Patrícia, transfixando até o ombro, até o braço direito. E isso provocou uma lesão grave demais que a deixou em luta pela vida no hospital, mas infelizmente, agora 2 dias depois, recebemos essa notícia da morte dela também. Então são casos que são situações que vão precisar ser investigadas, afinal de contas a motivação desse crime, a polícia tem alguns indícios, polícia civil, polícia militar que estiveram lá no local, já tem alguns indícios, alguns elementos que foram colhidos, como por exemplo as cápsulas, 12 cápsulas de calibre 9 milímetros de pistola, que foram utilizados para matar essas 2 vítimas. O criminoso que estava sozinho em uma motocicleta, a polícia já tem elementos como, por exemplo, a cor, o modelo dessa motocicleta, colheu imagens de segurança que podem ajudar na identificação da placa. E tudo isso, com certeza, é o que nós esperamos. Ajude os militares, os policiais civis a chegarem até esse assassino, esse criminoso que tirou 2 vidas. Não importando o histórico dessas 2 vítimas, foram 2 vidas que se perderam, que se foram. Pessoas que deixam filhos, que deixam irmãos, que deixam pais, que deixam uma família enlutada e sentindo a dor e o sofrimento dessa perda. Então, o que se espera agora é que a polícia, com todos esses elementos, inclusive a direção para onde esse assassino tomou depois de cometer o crime, ali entrando à esquerda pela Avenida África, sentido a rodovia, juntamente ao lado de um carro preto que pode ou não ter ligação com isso tudo, mas a polícia é quem vai investigar, em que vai averiguar, porque um crime cometido à luz do dia, um crime que foi quase às 3 horas da tarde e causou tanto espanto nas pessoas que moram lá, porque algumas que falaram conosco disseram que a Avenida Inglaterra é muito tranquila, é um local inclusive de feira livre, que estava acontecendo naquela quarta-feira um pouco mais abaixo de onde tudo aconteceu. E o veículo, depois que essas vítimas foram atingidas pelos tiros, o veículo, sem o controle da direção pelo motorista, ele começou a descer a Avenida Inglaterra, atravessou a Avenida África, desceu por mais alguns metros, aproximadamente 100 metros, até depois que as pessoas que estavam ali, moradores, comerciantes, que escutaram os barulhos dos tiros, saíram e conseguiram bloquear a descida desse veículo com as próprias mãos. Ou seja, um trabalho a várias mãos, e as pessoas percebendo então aquele rombo no lado esquerdo do veículo, no vidro do motorista, um buraco muito grande de todos esses tiros que foram efetuados, e percebendo que essas vítimas estavam ali bastante feridas, acionaram o socorro da Polícia Militar, que nem precisou chamar corpo de bombeiros. Os próprios militares socorreram uma das vítimas e cidadãos, pessoas civis, socorreram a outra vítima até o Hospital de Clínicas. Imagens impressionantes também do socorro sendo prestado, dessas vítimas chegando até o Hospital de Clínicas da UFO, tudo isso mostrado aqui na tela do Cidade Alerta como uma forma mesmo de alertar a população para que algo terrível aconteceu e precisa ser elucidado, precisa ser esclarecido, porque há um criminoso à solta, há uma pessoa que cometeu pelo menos esses 2 assassinatos que nós vimos pelas câmeras de segurança, tudo isso registrado em plena luz do dia. Então, o que se tem até agora é que esse assassino ainda não foi
não foi localizado, Luciana. Se ele foi identificado ou não, a polícia já tem seus elementos, as suas investigações em andamento, as diligências da polícia militar que também não para de procurar por isso tudo. E o que a gente espera é mostrar aqui na tela do Cidade Alerta um desfecho positivo, de justiça sendo feita, já que nesse momento mais uma família também chora a dor da perda, a dor de um adeus a uma pessoa que se foi jovem demais aos 39 anos. E nossos respeitos também às duas famílias, tanto do Elismar, de 53 anos, quanto a Patrícia, de 39 anos, Luciana. Carol, a gente vai continuar acompanhando. Carol tem essa missão, inclusive, de nos manter atualizados dessa investigação. Muito obrigada, Carol. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Você que acompanha o Cidade, que tem alguma pista, alguma informação, alguma imagem, qualquer que seja o elemento que possa ajudar a polícia nessa investigação, você tem dois canais. 181 Disque Denúncia Unificado, aquele que você não vai precisar se identificar, ligação sigilosa, e tem o WhatsApp da TV Paranaíba. O nosso jornalismo também está de portas abertas para quem quiser fazer a denúncia. Vamos manter tudo sob sigilo. Basta entrar em contato com a gente no 99798-9900. Aos familiares destas duas vítimas, estaremos aqui sempre de portas abertas, porque o pedido de justiça é feito agora por toda a sociedade. Há um assassino à solta e ele precisa ser capturado o mais rápido possível.